Estamos começando mais um programa Vocação. Qual é a sua? Mais uma vez chegando até a sua casa pela TV Evangelizar. E já no início convido você a curtir, rever esse programa pelo YouTube da TV Evangelizar. Deixe seu like, curta, comente, envie para os seus amigos. Não é mesmo, Felipe? Isso aí, Thiago. Começando mais uma Vocação Qual é a Sua, né? Saudade de uma entrevista, né, Thiago? Com certeza, cara. Já Isso. fazia tempo que a gente não fazia uma dessa e agora, ó, tá aí no ar. E voltamos aqui com a entrevista agora, né, para falar da vida presbiteral, que inclusive é o tema do programa de hoje. A vida presbiteral, uma doação de amor. Com certeza. E para falar desse tema tão ligado ao nosso programa, nós hoje temos a presença do padre Otávio Aládio. Padre Otávio, ele é presbítero, sacerdote na Arquidiocese de Curitiba. Padre Otávio cursou filosofia e teologia na Espanha, estudou fora do país, foi ordenado aqui na nossa Arquidiocese de Curitiba, trabalhou por um tempo como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Piedade em Campo Largo, foi reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus no bairro Água Verde, em Curitiba, e hoje atua como diretor espiritual do Seminário Rainha dos Apóstolos. Portanto, eu e o Felipe temos uma grande ligação com o convidado de hoje. Bem-vindo, Padre Otávio. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, poder colaborar um pouquinho, né, contando um pouquinho da minha vida, lembrando também da vida dos outros padres, dessa vocação maravilhosa que é ser sacerdote em nosso tempo, né, tempos difíceis e que Deus vai atuando através de pessoas para consolar o seu povo. Interessante, né, Felipe? Como nós falávamos antes, que o padre muitas vezes é conhecido por aí como médico de almas, né? E aqui o nosso Padre Otávio, o nosso convidado de hoje, ele é médico de almas, mas também estudou a medicina do corpo, não é? Exatamente. Talvez daria para mim contar um pouquinho da minha vocação. Por favor, padre. Da minha vocação, então. Deixa eu ver assim como é que eu vou tentando resumir, pegando as coisas mais importantes da minha história. Quem sabe muitos que vão escutar assim, talvez te sirva, talvez se possa fazer uma comparação também com a tua vida, com a tua existência. Muito jovem eu comecei a ler um livro da vida de São Francisco de Assis. Olha só. Que era um livro vermelhinho da vida de pessoas importantes e era uma coleção. Então eu gostava muito desse livrinho. Foi assim um primeiro contato. Meu pai que me levava sempre na missa junto com a minha família, e essa vida de oração em casa, as missas no final de semana, esse contato, eu via o padre celebrando, erguendo a Santa Hóstia no altar, e aquilo me chamava muito a atenção. E a vida de São Francisco, aquela doação, aquele amor pelos pobres, aquele amor por Deus, foi me encantando de uma maneira assim muito forte. Eu tinha muita vontade de imitar, de copiar São Francisco de Assis. O tempo foi passando, depois teve um segundo momento muito importante, eu devia ter lá meus 17, 18 anos, que fui passar, sempre gostei de animais. Então, você veja, eu cheguei ao ponto de ir para uma fazenda do meu tio, lá em Laje, Santa Catarina. Fiquei sozinho, de tanto que eu gostava de gado, de cavalo. 2 semanas passei lá em Santa Catarina. E chovia sem parar naquela terra. Meu Deus, eu não podia sair de casa. E tinha um livro de Santa Teresa de Ávila, que eu devorei aquele livro. Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Ávila. Então a minha vida foi livros, sabe? Minha vocação foi livros. Como a história de São Lucas, médico de homens e de almas, também que me chamou muito a atenção a história de São Lucas. Então, e esse caminho de perfeição de Santa Teresa de Ávila
foi uma conversão na minha vida, 17, 18 anos. Lá naquela fazenda ali, naqueles dias de chuva, lá eu chorei meus pecados, lá eu me encontrei com Deus, como se fosse assim um retiro espiritual. Mas a vida continuou, esse gosto pela biologia continuava. Acabei passando na Federal aqui em Curitiba para fazer medicina, gostava de biologia, gostava dos estudos de medicina, me empenhava bastante nos estudos. Lá pelo 3º ano de medicina, mais ou menos, comecei a fazer direção espiritual com um sacerdote. A história é longa, mas eu estou resumindo bastante. Meu irmão, alguns amigos me levaram num centro do Opus Dei, aqui em Curitiba. Comecei a fazer direção espiritual, Padre Manuel Correia, um santo homem que me ajudou, me atendeu muitíssimas vezes, toda semana ele me atendia. Eu comecei a participar da missa todos os dias. Padre, acho que vale destacar a participação da missa como algo muito bom, né? Para quem deseja responder à vocação de Deus, o senhor pode continuar, mas só um detalhe, a Santa Missa, a importância, né? Sim, sabe que diminuiu um pouquinho o meu desempenho, não tinha tanto tempo para estudar, porque eu comecei a rezar bastante, mas eu não me arrependo, não. Não me arrependo nem um pouquinho, porque Deus estava planejando uma outra especialidade para a minha vida, né? Com certeza. E a gente percebe, né, Felipe, diante dessa história, você que está aí assistindo esse programa de hoje, que o padre está enfatizando muito o grande valor da oração, porque a gente corre o risco de fazer tantas outras coisas na nossa vida. Eu acho que mais ou menos aquilo que dizia Santo Agostinho, tenho medo que ele passe e eu não perceba. Então, o valor, a importância de se colocar, e colocando a oração em primeiro lugar, é colocar também o amor de Deus acima de tudo. E se a vocação é algo que a gente se entrega, né, padre? Acho que no início, como o senhor já disse, o senhor se entregou à medicina, né? E no caminho encontrou então com Jesus Cristo e aí sim respondeu à vocação. Vale lembrar que o senhor é formado em medicina e deixou isso para responder à vocação sacerdotal. Isso ainda é mais bonito, porque a medicina, né, ainda mais nesses tempos que nós vemos agora, algo muito importante na vida das pessoas, porque cuida da saúde, o que é algo essencial. Mas o padre também cuida da saúde e da alma, né? Sim. E nós precisamos de pessoas generosas que digam sim. Talvez muitos jovens e até pessoas adultas, né, olhem para o testemunho e vejam que existe uma segunda oportunidade, existe uma segunda chance de dizer sim à vontade de Deus, também pelo caminho da vocação presbiteral, né? Sabe que tinha uma coisa que me chamava muito a atenção. Já ouviram falar daquela cólica de rim? E quando tem uma pedra no rim, a pessoa sofre terrivelmente. E eu tive alguns episódios, como médico, de poder tirar essa cólica renal da pessoa. E a pessoa te olha com uma gratidão imensa, pois isso se repetiu muitas vezes depois como médico. Porque tem um lugar que dói mais do que o rim, que é a alma da gente, o coração da gente, a alma. Quantas pessoas chegavam para falar comigo no meu tempo de pároco, 18 anos como pároco do Sagrado Coração de Jesus, paróquia Santuário do Sagrado Coração de Jesus, Água Verde. Então, com tantos anos de padre lá, quantas pessoas atendi, meu Deus, e essa mesma gratidão nos olhos da pessoa, assim, sabe, depois de uma conversa, depois de uma confissão, depois de uma direção espiritual, depois de um momento como esse com o padre, eles saíam agradecidos e dizendo assim, muito obrigado, padre. E às vezes pouca coisa eu tinha falado, mas tinha escutado, né? Essa pessoa assim que escuta, que está à disposição dos outros para ouvir o que eles têm para falar. Ou seja, que está se doando, não é? E isso realmente eu acho que é aqui que nós confirmamos essa afirmação de que o padre, ele é o médico de almas. Né? Nesse sentido também, Tiago, acho que vale perguntar para o padre, assim, muito simples, padre, talvez em uma frase, uma palavra, o que o senhor traduz, o que é para o senhor ser padre? Uma resposta de amor, uma vida de chamado ao amor. Não é que eu consiga corresponder, sabe?
Não é que eu consiga corresponder a esses chamados de amor, porque ele é muito alto, muito elevado, é o próprio amor de Deus. É o próprio amor de Deus que nos convida, não só ao Padre, mas todo cristão, o próprio amor de Deus convida as pessoas a corresponderem a esse amor, cada uma pelo seu caminho diferente. Então, a vocação, ela, no sentido de Deus, é um chamado que Ele nos faz, mas é também uma resposta da pessoa, uma tentativa de corresponder a esse amor de Deus, né? É um sim que tentamos dar, não uma vez apenas, sim, uma vez, é verdade, assim, houve aqueles momentos decisivos de dizer sim, eu quero, de dizer sim no dia da ordenação sacerdotal, mas é um sim que depois tem que se repetir a cada atendimento. E é uma entrega de amor, o amor não custa. A mãe, quando está com o filhinho no colo, mesmo que ele esteja incomodado e chorando, ela está ali com amor, o pai é a mesma coisa. E quando atendo vocês, olha, é o momento mais feliz da minha vida, quando estou com vocês atendendo. Eu sou o diretor espiritual desses peraltas aqui, né? Desses diabinhos Peraltas, padre. Diabinhos? Olha só. E que serão os futuros sacerdotes. Então, para mim é uma imensa alegria, porque 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora às vezes, né, com cada um deles, depois serão sacerdotes nas comunidades. Então, através deles eu estou atendendo milhares de pessoas. Quem sabe, se algum de vocês for bispo de algum lugar grande, talvez esteja atendendo milhões de pessoas através de um atendimento, né? Se eu puder aproximar vocês um pouquinho de Deus, da santidade, da vida de oração, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui como diretor espiritual no seminário Rainha dos Apóstolos, seminaristas e padres diocesanos da nossa arquidiocese de Curitiba, né? Então, são, digamos assim, o braço direito do bispo na hora de organizar uma diocese são os padres diocesanos. Acho que vocês querem perguntar alguma coisa. Não perguntar, padre, mas com toda essa empolgação, então, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco. E vamos de música, né, Tiago? O senhor falou de São Francisco, padre, então vamos cantar a oração pela paz, né? Um canto tão bonito, conhecido aí por todos os católicos da igreja. Vamos lá de canto, então. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E voltamos para o nosso segundo bloco. Tá passando muito rápido, viu, padre? A sua história, o seu jeito de falar, a sua expressão, ela realmente encanta muito. E nós, desde já, queremos agradecer, mas não está acabando, não. Temos ainda nesse segundo bloco, queríamos que o senhor comentasse, o senhor é o diretor espiritual do seminário. Para você que não sabe o que é um diretor espiritual, é o padre que se disponibiliza a atender um determinado grupo. Cada seminário tem o seu diretor espiritual e o Padre Otávio é um deles aqui na nossa casa. Mas, padre, no primeiro bloco nós comentávamos sobre a questão da oração, da vida de oração, a relação da Eucaristia com a vocação, com o ministério presbiteral, mas a gente sabe que o senhor também não passa 24 horas do dia rezando, não só. O senhor tem hobbies, gosta de fazer alguma coisa
além do que celebrar a missa e atender esses diabinhos que ele falou no primeiro bloco. Conte um pouquinho sobre isso. Como que é o lazer de um padre? Como que é a distração nos momentos do dia? Isso, então, olha, até pela minha formação médica, eu percebo que o padre necessita, e eu procuro, vocês são testemunhas disso, eu procuro na direção espiritual que eu faço para vocês, sempre incentivar que cada um tenha também o seu momento de esporte, durma as horas necessárias, se alimente bem e tenha o seu hobby, o seu descanso. Procure incentivar isso na vida de cada um de vocês. Existem padres que podem cair no cansaço, na depressão, e até em problemas piores do que esses, infelizmente. Padre, não só aqui, claro, ligado aos padres, mas também aqueles que estão assistindo em casa a importância dessas atividades. Serve para todos, exatamente. Então, que a pessoa desenvolva os seus gostos pessoais em um lazer nobre, não ficar só, tipo, na frente da televisão ou coisas assim, mas ter um lazer assim que enriqueça, vamos supor assim, tocar um instrumento musical ou falar outra língua, né? A gente precisa potencializar isso e explorar isso da gente. No meu caso, o gosto pela biologia sempre foi muito forte. Sempre tive animais em casa quando eu era pequeno. Mas acabou depois que eu fiz uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida lá no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, acabou direcionando forte para a botânica e o cultivo das roseiras, né? O cultivo das roseiras. Então temos aí um grupo agora, tem um grupo de quase 40 pessoas aí que me acompanha e é muito interessante porque envolve biologia, envolve genética, social também, a parte social, né? E tem o meu animalzinho de estimação também. Então são alegrias que Deus proporciona para a gente, alegrias nobres e boas, que a gente precisa aprender a desfrutar também desses momentos bons. Porque sempre chega uma hora no dia que a gente quer ter um prazer, um descanso, né? Então, se a gente direciona isso para um prazer nobre e bom, isso aí também é caminho de santificação, é caminho de santidade. Isso mesmo. Fica a dica, né, Tiago? Pastoral da Botânica aqui no Vocação Qual é a Sua? Pois é, Felipe. Então, muitas vezes se fala de tantas pastorais, fica realmente aí a dica. Quem sabe unir esse hobby, você que gosta de cultivar flores, no caso do Padre Otávio, são rosas. Mas você que tem hábito de cultivar, criar animais, então, quem sabe unir isso à parte espiritual. E é uma expressão de Deus também, né? A natureza, os animais, mostra a beleza da criação, né? Então tudo isso converge, claro, para a nossa oração também. O Thiago disse, o padre não passa 24 horas rezando por dia, mas talvez isso também, o nosso hobby pode ser também uma oração que nós elevamos, né? A beleza salvará o mundo. Isso aí é de Dostoiévski, que depois Bento XVI retoma, e tem muita coisa interessante a respeito disso. Se a gente pode ter uma igreja bonita, bem cuidada, com jardim caprichado, né? Pastoral do paisagismo, já pensei nisso diversas vezes. Quem sabe algum dia. Quem sabe, hein? Mas agora, padre, vamos fazer um jogo aqui, um desafio para o senhor. Ai, ai, O ai, ping-pong, ai, ai. né? O famoso ping-pong das nossas entrevistas. Nós vamos dizer uma palavra, o senhor fala a primeira palavra que vier na sua cabeça em relação ao que nós falamos. Algo bem simples, simples e um jogo bem rápido para a gente associar tudo que a gente viu aqui no programa de hoje, né? A primeira, Por essa padre... o senhor não esperava, hein? É, isso aí. A primeira, padre, é claro, né? O nome do nosso programa, Vocação. Amor. Deus. Jesus Cristo. Padre. Médico de almas. Igreja. Minha casa. Caminho. A oração. Jovens. Alegria. Povo de Deus. Minha família. Certo. Hobby. Tem que se dividir agora, né, padre? Botânica. E um santo de devoção, padre. José Maria Escrivá. Foi bem, né, Tiago? Com certeza, olha só, ping-pong, realmente aqui fechamos com chave de ouro. Mas, Padre Otávio, nossos telespectadores, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo pela TV Evangelizar, pela internet,
gostaria de ouvir uma mensagem do Senhor. Que mensagem que o Senhor tem para deixar para aqueles que estão em casa? E aqui, com licença, mas uma mensagem para um jovem que possivelmente possa estar pensando em ingressar no seminário, começar um discernimento vocacional. Olha, uma mensagem então bem prática para alguém que tenha inquietude vocacional, para algum jovem, algum rapaz que sinta, puxa, será que eu não posso ir por esse caminho também? Uma coisa bem prática é você assistir algum filme bom, porque isso empolga muito a gente a uma entrega a Deus. Então, eu me lembro agora, até se vocês quiserem sugerir algum, eu me lembro do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é muito forte, é muito lindo. A Paixão de Cristo é filme de Mel Gibson. E outro, A Vida de São Pio, de Petraltina, que me emocionou muito, gostei muito, porque quando a gente vê e entra em contato com uma obra bem feita, isso nos dá vontade de conhecer melhor e de seguir o mesmo caminho. E por último, encerrando, procura dedicar todos os dias um momento para Deus, para você conversar com Ele, para você estar sozinho com Ele, desabafar, conversar um pouquinho, e assim, pela oração diária, que os bons propósitos vão crescendo no teu coração. Quem sabe um dia você poderá ser, quem sabe, aí uma pessoa de Deus, uma pessoa assim que possa arrastar multidões, por que não, para o caminho do bem, nesse mundo às vezes tão dilacerado, tão triste às vezes, tão cheio de violência, de maldade. Você poderá ser uma luz nesse mundo, né? Pense nisso. Eu vou rezar por você também. A gente enfatiza bastante aqui no Vocação Qual é a Sua, padre, essa questão da luz no mundo, né? Ser a luz no mundo. Porque falar de vocação é falar de ser luz. Então, claro, o senhor coroou aí toda a nossa entrevista com essa frase, né? Nós precisamos levar uma vida de oração para sermos essas representações de Deus na vida dos outros. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço. E uma gratidão, Padre, muito particular. Aqui, você que está em casa, nós recebemos muitas e muitas graças de Deus através do ministério do Senhor. Obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por sempre mostrar o caminho, apontando de alguma forma por onde nós devemos andar. Saiba da nossa gratidão, que Deus o recompense imensamente. E você que gostaria de assistir novamente esse programa, está disponível no YouTube da TV Evangelizar. Também siga a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Curitiba com 5 letras. Quais 5 são, letras, Felipe? @PVCWB, acesse lá, veja os nossos vídeos, também tem lá a playlist do Vocação Qual é a Sua, e pensou em ser padre, pensou em ser uma irmã religiosa, você menino, menina, entre em contato com a gente. E nessa nova temporada, não poderia acabar de outra forma, senão com música, fechando aqui esse nosso momento com o Padre Otávio. Só um refrãozinho, né, Tiago, pra gente meditar um pouco esse momento, né? Porque Cristo para nossa vida, nós que almejamos ser padres, todos vocês que nos assistem, cristãos, né? De Cristo é a nossa meta sempre, né? Então nós dizemos assim, ó: Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Qualquer um canta esse refrãozinho, né, Tiago? Mas era uma oração muito grande, dizer que Cristo é tudo para nós e é a razão do nosso sim, né? O nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. Por isso que agora nós vamos adentrar a um lugar santo, a um lugar sagrado, ao nosso momento de espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus pela vocação tão especial que refletimos hoje,
a vocação do Padre Otávio, a vocação presbiteral de ser padre, a bênção de Deus que é derramada sobre aquele que Ele convida e chama para discernir a vocação, para segui-lo. Assim como em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, ele fala: "Fala, Senhor, que o teu servo escuta". Então, que nós possamos também abrir o nosso coração para a vontade de Deus que clama no nosso coração. Dizer sim ao chamado de Deus especial para cada um de nós. Que possamos assim entregar a nossa vida, todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente é, que a gente carrega dentro de nós para fazermos a vontade de Deus.